Hoje em dia, é muito comum as pessoas terem medicamentos em suas casas e até em suas bolsas, onde carregam para todos os lados. Mas você já se perguntou como esses medicamentos são produzidos? De onde eles vêm ou como foi toda a história deles até chegar em suas mãos? Se sua resposta foi sim, continue vendo esse vídeo, que hoje nós vamos te apresentar um dos diversos componentes que são utilizados na produção de alguns medicamentos, a pentostatina. A pentostatina pertence ao grupo de medicamentos chamados antimetabólitos. É o inibidor potente de adenosina deaminase e é um análogo purínico. Em 11 de outubro de 1991, o FDA aprovou inicialmente a pentostatina para o tratamento de pacientes adultos com leucemia de células pilosas, refratária a interferon-alfa. Porém, no Brasil, este medicamento não possui regulamentação na Anvisa. Em relação à fonte de isolamento da pentostatina, de acordo com a literatura, ela tem início em 1969, em que foi isolado o agente viral conhecido como ARA ou vidabarina, a partir da fermentação de cervejas pelas cepas de Streptomyces antibióticos. Porém, nesses mesmos caldos de cerveja, encontrava-se uma enzima denominada adenosina desaminase, ADA, no qual, quando ela está na presença do agente viral, rapidamente o desaminava, transformando em uma substância menos potente para o tratamento de doenças virais. Com isso, alguns químicos da Parke Davis foram solicitados para procurar um inibidor da ADA nas cervejas fermentadas pelos micro-organismos anteriormente citados. Sendo assim, alguns miligramas de pentostatina cristalina foram obtidos e em dezembro de 1975 foi concedida a patente da substância pentostatina no valor de $3.923.785. Após o isolamento da mesma e com base na sua atividade biológica e metabolismo, a biossíntese da pentostatina foi bastante estudada, que além de inibir a enzima adenosina desaminase, ela potencializava a atividade do agente antiviral ARA. Mas como a síntese empregada por eles apresentava um rendimento baixo e muita mão de obra quando relacionado a grande quantidade de lote da substância, o processo para a produção da pentostatina precisou então incorporar algumas outras etapas, como por exemplo a técnica de HPLC, para auxiliar na identificação e quantificação da substância, visando obter um produto de melhor eficiência e com uma produção em grande escala. O processo de obtenção da pentostatina tem início com o processo da fermentação de cerveja pelos micro-organismos Streptomyces antibióticos, seguidos de filtração e posteriormente sendo resfriados durante a noite em uma temperatura de 15 graus, no qual até este momento é possível retirar em torno de 80% do agente antiviral ARA, que é considerado moderadamente solúvel em água. Em seguida, esse filtrado é então incorporado a uma coluna de troca aniônica, a DOEX 50, no qual a mesma foi lavada com água e fez-se uma eluição com uma solução diluída de amônia aquosa, para remover a pentostatina levemente básica. Em seguida, o eluato concentrado ele é então tratado com uma mistura de etanol e acetona, na qual se tem uma grande precipitação de impurezas. Nessa etapa, utiliza-se do líquido sobrenadante, em que o mesmo é concentrado e empregado na resina de troca aniônica forte, como por exemplo a DOEX 1, ou alguma outra resina que seja equivalente a essa. Desse líquido, vários contaminantes foram retidos na coluna, enquanto a pentostatina e uma pequena porção de citosina foram identificados nos primeiros eluatos de água. Por conseguinte, faz-se uma nova eluição com água e metanol, no qual é possível remover o agente antiviral ARA e, por meio de uma eluição adicional com esse mesmo solvente, uma fração é obtida contendo o composto cristalino, que é então isolado de acordo com os métodos cromatográficos, sendo esse composto denominado 2-desoxiguanosina. A pentostatina ela é resultante dos primeiros eluatos de água da resina de troca aniônica, que foi então adsorvida em uma coluna contendo um tipo de resina denominada Cepabedes SP-207, no qual prossegue-se então com o processo de lavagem preliminar da resina com água
e assim é possível observar a presença de uma pequena quantidade de citosina que foi então identificada pelas técnicas de UV e HPLC. A eluição da resina com água e etanol proporcionou algumas frações às quais foram possíveis recuperar a pentostatina com mais de 85% de pureza. Foi possível realizar a confirmação da substância através da técnica de HPLC, seguida da identificação pela técnica de RMN. O tratamento final deste produto, de 85%, foi então realizado com auxílio de carvão, seguido por 2 cristalizações de metanol, no qual foi possível, assim, obter em torno de 99,7% de pentostatina pura por HPLC, sendo este processo de obtenção considerado, de acordo com a literatura, um processo mais eficiente e adequado para isolamento e obtenção da substância em questão, que é a pentostatina. Os aspectos biotecnológicos são algumas técnicas utilizadas para aumentar e baratear a produção de um determinado produto. Uma das técnicas que podem ser utilizadas para o isolamento e para a purificação da pentostatina é a utilização de uma combinação entre resinas hidroquiônicas e um outro material chamado de Sebaptis 207. Esse é amplamente utilizado como adsorvente para purificação em aplicações farmacêuticas. Ele vai proporcionar uma maior hidrofobicidade e, consequentemente, maior seletividade para as moléculas hidrofóbicas, isso em comparação com outros adsorventes sintéticos convencionais. A pentostatina é usada para tratar a leucemia de células pilosas e, às vezes, é utilizada também para tratar a leucemia linfocítica crônica e linfoma cutâneo de células T. Esse medicamento ele deve ser administrado exclusivamente por via intravenosa e o nome comercial é Unipent. Como importância econômica, temos que a pentostatina foi o primeiro fármaco, análogo da purina, introduzida no tratamento da leucemia de células pilosas, LCP. E como citado anteriormente, apesar do medicamento ser indicado na bula para o tratamento da LCP, ele também possui um uso off-label para outras doenças, já que apenas o médico pode determinar a melhor opção de tratamento para o paciente. Por fim, a nível de curiosidade, a pentostatina, quando utilizada, ela é capaz de produzir uma regressão tumoral ou estabilizar a doença através de uma resposta completa ou parcial em aproximadamente 80% dos pacientes que apresentam a leucemia de células pilosas. Para aqueles que desejam saber um pouco mais sobre a pentostatina, deixamos aqui um infográfico apresentado, onde nele vocês poderão encontrar todas as nossas referências. Muito obrigada!